Olá, amados de Deus. Eu sou Iracema e vim aqui partilhar a palavra nesse tema tão lindo, a Eucaristia nos atrai. Vamos nos colocar nesse momento de oração para que o Espírito Santo venha nos direcionar aquilo que o Pai quer que possamos falar aqui, que possamos refletir juntos. Porque onde dois ou mais estão reunidos, o Senhor está no meio de nós. E eu tenho certeza que aonde você está agora ouvindo esse vídeo, o Senhor estará com você. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Santo e vai conduzir nesse momento, e vai falando neste momento, Espírito Santo. Usa-me, Senhor, Espírito Santo, usa-me, Senhor, para que eu seja o canal da graça, o canal que leva agora a partir da tua palavra a mensagem do teu evangelho, a mensagem do teu amor, a mensagem que a Eucaristia nos atrai. É a mensagem do tema deste dia, amados. Pegue aí comigo, se você estiver com a Bíblia, 1 de Coríntios 11, de 23 a 31. De 23 a 31, 1 de Coríntios 11, que diz assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão, porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, amados, deixa eu só baixar aqui um pouquinho, para que nós tenhamos cada vez mais essa sintonia com a palavra, não é mesmo? Veja, ele diz, Paulo vai dizer aqui, nesta passagem, ele vai nos dizer assim, amados: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Veja, ninguém contou, porque Paulo não estava no momento que o Senhor fez a última ceia, que é a quinta-feira santa, não é mesmo? Na última ceia o Senhor tomou o pão, deu graças e partiu, não é assim? E deu a seus discípulos, mas ele diz aqui: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Da mesma forma, ele fez isso com o vinho, com o cálice.
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. E veja que Paulo fala numa forma de atualizada, né? Na forma atualizada de nos trazer que naquele momento ele deu graça depois de ter traído. E veja que Paulo nos traz algo, uma reflexão muito, muito importante para nós, que temos a Eucaristia como atração. E esta Eucaristia, o pão do Senhor, o corpo do Senhor, passa a ser atraído por Paulo. E veja que ele diz: eu recebi do Senhor e vos transmiti. E na verdade ele recebe. Ninguém falou, ele recebe do Senhor essa instrução de que naquele dia o Senhor foi traído, tomou o pão e deu. Fazei isso, e partiu, deu graças ao meu corpo entregue por vós. Fazei em memória de mim. Então veja, quantas vezes nós vemos isso nas santas missas, né? Muitas vezes nós queremos que o corpo do Senhor, aquele momento, tenha sido um momento que você possa ver de uma forma muito, muito maior do que você imagina. E veja que naquele dia, na última ceia, o Senhor dava o corpo dele sabendo que ia ser traído e que dali em diante iria passar todo o processo da sua crucificação, da sua paixão. Não é mesmo? E veja que quando se faz isso no altar, amados, muitas vezes nós, católicos, cristãos, não prestamos atenção que quando ele disse, assim como ele revela aqui para Paulo, que nós precisamos estar atentos, que é em memória dele. Então esse é o momento sublime, o ápice da nossa igreja, né? O momento em que o corpo do Senhor, o sangue do Senhor se faz presente no altar, né? Acreditar pela fé que ali, naquele momento, é verdadeiramente o corpo do Senhor, o sangue do Senhor. E veja que nós precisamos olhar com os olhos da fé, de que é o mistério da nossa fé. Não é assim que o sacerdote fala no altar? Eis o mistério da nossa fé. E o mistério da nossa fé, amados, é aquilo que nós não duvidamos no coração, ainda que para muitos seja um mistério de que no pão e no vinho se torna o corpo e sangue do Senhor, nós possamos olhar de que ali na memória dele, fazendo em memória dele, o Senhor nos torna para cada um de nós o corpo presente dele em nós, o sangue dele presente em nós. Tem algumas comunidades, né, algumas igrejas que fazem a distribuição do corpo e do sangue, das duas espécies, né, para que possamos cada vez mais estar próxima da última ceia. E outros já fazem somente o corpo do Senhor, né? Deveríamos, lógico, estar fazendo as duas espécies para que possamos cada vez mais saborear daquilo que a palavra diz, em memória dele, não é assim? Mas quando o sacerdote apresenta para nós o cálice, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós unimos o sangue ao pão. E este momento em que o Senhor se torna ali, na hóstia consagrada, o corpo do nosso Senhor, inteiramente, único, fazendo de nós sacrários vivos. Por isso, amado, que essa pastoral da saúde, ela é levada a entregar aquele que está doente. Mas muitas vezes, amados, eles estão doentes da alma, do coração, da ansiedade, da depressão. E tudo isso foi causando o físico. O físico foi adoecendo. E veja que tanto você quanto eu precisamos, como a palavra diz, distinguir o corpo do Senhor. Veja o que vai dizer aqui: todas as vezes que comeis
desse pão e bebeis desse cálice, lembrais da morte do Senhor até que ele venha. E depois vai dizer, portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, nós crucificamos, nós traímos como Judas novamente. Por quê, amados? Porque veja bem, no momento em que ele vai dizer indignamente, nós precisamos ser atraídos pela Eucaristia totalmente limpos, dignos. Porque muitas vezes nós vamos para a procissão da nossa comunhão, nós vamos na procissão indignos. Nós vamos com a procissão com falta de perdão. Nós vamos com entulhos emocionais, com raivas, com ódio, com brigas. Você que brigou na sua casa, você que brigou com pessoas da tua comunidade, ou até mesmo com o sacerdote, e naquele dia você está pegando a Eucaristia e colocando ali naquele momento para que você possa levar para o doente. Então veja, amados, muitas vezes nós é que estamos ficando doentes, porque indignamente vai nos fazer acolher para dentro de nós a doença. Por isso que nós precisamos distinguir o corpo dele. Eu preciso ser primeiro um sacrário vivo, aquele que está pronto para levar para o outro. Porque você vai encontrar no decorrer de toda a história, de todos aqueles nas quais você visitar, seja no hospital ou seja na casa de alguém, você vai encontrar pessoas com situações muito difíceis, que naquele momento gostaria até de partilhar um pouco com você. E veja, participar da Pastoral da Saúde não quer dizer que você só tenha que levar a Eucaristia, mas você está levando o corpo do Senhor. Não é só chegar e entregar, não é. Nós precisamos chegar com Cristo em nós, porque já que comungamos, nós temos que chegar com Ele em nós e chegar dentro de uma pastoral dessa, da saúde, aonde nós estamos vivendo um tempo tão difícil em que as pessoas precisam se reencontrar com elas mesmas. Um tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos vendo pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com opressões, pessoas com estado de vida muitas vezes prejudicada com a falta de perdão. E quando você chegar lá, você precisa estar pronto para levar a Eucaristia. Por isso, amados, que é muito importante que nesta pastoral, né, o sacerdote esteja também próximo daqueles que estão aí doentes, né? De você ser o porta-voz do nosso Senhor, para que Ele também possa saber que os doentes da nossa comunidade precisam ser zelados. Mas veja, o principal elemento é o corpo e sangue do nosso Senhor. O segundo principal elemento é você, que precisa estar revestido de graça, revestido da glória, revestido da unção de Deus, revestido de muitas e muitas confissões, revestido para ser, naquele momento, o sacrário. Ei, posso ir, eu posso ir. Eu posso ir além quando nós estamos com o Senhor. Mas quando nós estamos indignos, com falta de perdão, brigando com o mundo e com todos, colocando tantos entulhos dentro de nós, encharcando o nosso coração de falta de humildade, de orgulho, de desprezo, de injúrias, nós não vamos conseguir adentrar em nós esta Eucaristia. Ela tem que nos atrair à mudança, ela tem que nos atrair
a sermos aí discípulos, como diz a palavra. Nós temos que ser os discípulos perfeitos, como o Pai é perfeito. Aí você vai me dizer, mas Iracema, essa perfeição, as coisas estão acontecendo, na minha casa tem desemprego, na minha casa, quando nós estamos encharcados com nosso Senhor, que levamos Ele à nossa frente, amados, Deus cuida das nossas coisas, nós cuidamos das coisas dele, daqueles nas quais Ele nos confia. Confia você a ser aquele que leva a Eucaristia aí na sua pastoral. Aí você está com maus desejos no coração. Não pegue a Eucaristia para levar para o outro, porque você também não está pronta, você está recebendo Ele, você não está pronto, você não está pronto, você está levando Ele indignamente, e veja, você será culpado, culpada, porque o sangue do Senhor, nós precisamos nos examinar, porque nós estaremos sendo culpados do sangue dele. E veja, nós não podemos, dentro desse ministério, né? Ministério eucarístico, eu vou dizer para vocês, amados, é um ministério sublime. Veja, eu sou uma pregadora, né? Eu levo através da palavra, do ensino, do canto, da oração. Já fui ministra, é o ápice. É algo sublime. Imagine, amados, você que leva para o outro. É você que oferece, se oferecendo porque você já está cheio do corpo do Senhor. E veja o que a palavra vai dizer. Que cada um se examine a si, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Você acaba sendo aí condenado. Você acaba recaindo sobre você as culpas daquilo que você está fazendo indignamente. A Eucaristia, o corpo do Senhor, quando o sacerdote levanta no altar, ela tem que te atrair a você se colocar em contrição, em um coração perdoável. Amados, a palavra diz, não se ponha ao sol o vosso ressentimento, não vá dormir, não espere escurecer para que você perdoe. Não se ponha ao sol o vosso ressentimento, sobre o vosso ressentimento, o ressentimento que você deixou durante o dia. Jesus diz que nós temos que ser como crianças. Ser como crianças para herdar o reino dos céus. Nós queremos ser adultos demais. E quando nós nos tornamos crianças, nós enxergamos de uma outra visão muito grande, de que o reino dele é alegria. E mais do que alegria, é saber que eu faço deste momento, dentro da minha pastoral, a alegria de ser criança para aquele que está doente, a alegria de ser criança para aquele que eu levo dentro de mim, porque o nosso Deus, ele é amor, ele é alegria, ele é caminho, ele é verdade, e você tem que levar a vida para o outro. Aquela pessoa está já num estágio muito difícil de estar, talvez em estado terminal, talvez em estado crítico de um câncer, de um Alzheimer. Para muitos que conhecem, minha mamãe ficou 9 anos numa cama assim. E veja, é ali que você aparece, você é a segunda parte dessa história. A terceira parte, o outro, é aquele na qual você vai dar. Não entre lá como se você estivesse só levando e sai, fala e tchau. Não. Seja aquele que faz o outro se atrair pelo corpo de Deus. Porque mesmo que dentro dessa pastoral, um daqueles doentes
amados, que se vão, né? O Senhor os recolhe. Você fez a parte de mostrar o corpo do Senhor dignamente. Se você tiver alguma coisa com alguém, ressentimento, mágoas, não vá até a mesa do altar sem antes se reconciliar. Porque a Eucaristia, ela te atrai e você verdadeiramente só vai enxergar como os discípulos de Emaús, quando ele partiu o pão e o reconheceram, quando você estiver liberto das suas amarras, daquilo que te deixou realmente magoado e ressentida, entende? Então você precisa tirar isso primeiro. Não coloque a tua oferta, não se oferte dessa forma. Você que vai para o dia que você precisa entregar, seja no sábado, seja no domingo, entregar a Eucaristia, entrar dentro de um hospital, primeiro se coloque no estado de perdão. Eu sempre digo, amados, por onde eu vou pregar, que todo aquele que comunga tem que se confessar, tem que ter aí uma boa confissão. Você precisa fazer uma boa confissão. Iracema, mas eu tenho que fazer toda semana. Se você estiver carregado de mágoa e ressentimento, você vai chegar no domingo para chegar na mesa do Senhor como Judas? Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós estamos querendo entregar por 30 moedas. Ou seja, entregar pela nossa falta de reconhecimento daquele que nos amou e comprou você com o sangue dele. Você vai reconhecê-lo ao partir o pão, quando você estiver atraído pelo corpo do Senhor, limpos, íntegros. E veja o que pode acontecer, amados. Essa é a razão porque entre vós há muito adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por que há muito adoentados? Como que você pode tomar o corpo do Senhor se você saiu de casa brigada? Se você saiu de casa batendo porta. E se você também foi, comungou. Porque, olha, tem outra coisa. Tem pessoas que começam a comungar e diz assim: eu vou comungar, depois eu vou me confessar. Ei, você já estava indigna. Já estávamos indignos. Então nós vamos primeiro nos reconciliar. Primeiro nos colocar, veja, os pecados veniais, que são os pecados que nós cometemos todos os dias, nós precisamos estar de prontidão. Não vá fazer tua oração sem antes você pedir perdão, se colocar de perdão. Por isso que a igreja é muito sábia em colocar o ato penitencial antes de todo o rito da missa. Porque antes de darmos glória a Deus, nós já estamos inclinando a nossa cabeça para os nossos pecados. E nós entramos por glória para dar glória a Deus. Nós só vamos para a mesa da oferta e da palavra depois de reconciliarmos. Então, esse momento do ato penitencial é o momento de você se reconciliar. Mas se você estiver aí praticando os mesmos pecados, praticando as mesmas situações, faça uma boa confissão, examine-se a tua consciência, examine as tuas amarguras. Eu sei que é muito difícil conviver com aqueles que não vivem o mesmo caminho que você vive, que não têm o mesmo amor à Eucaristia como você tem. Porque, veja, nós não seremos julgados, mas uma coisa é certa, amados, nós seremos adoentados.
Mas por que essa pessoa está doente? De pecado. Por que essa pessoa está passando? De pecados. Que não seremos julgados. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas a palavra diz que se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque a nossa integridade diante do altar de Deus é nos examinar primeiro. Quantas coisas que nós pensamos. Olha o ato penitencial. Eu confesso a Deus, a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Quantas omissões você tenha feito? Não é mesmo? Quantos atos desnecessários? Veja, quantas vezes nós usamos palavras torpes. Quem comunga o corpo e sangue se atrai pelo poder do corpo de Jesus, não pode usar a sua boca para usar palavras torpes. Pedir ao Senhor que cele os teus lábios, para que não saiam os palavrões, para que os teus ouvidos sejam ouvidos, que possa ouvir aquilo que vem de Deus. Muitas vezes você vai fazer uma oração e você sente aquela aridez. Parece que Deus não está te ouvindo. Não é. Nós estamos vivendo num barulho demais. Nós só vivemos no barulho. Nós não paramos para silenciar. E os nossos ouvidos precisam ouvir a Deus. Eu não sei como está a tua história, mas você já parou para ouvir? Você já sentiu Deus falar com você? Ele colocar ao teu coração, se o teu coração estiver com muito ressentimento, com muitos entulhos emocionais, você vai entregar a Eucaristia para alguém, mas você está com ansiedade, você está com uma depressão, é momento de parar, de se autoexaminar. Porque todas as causas, ela veio de algo que nós realizamos. E uma delas é a Eucaristia, é o corpo do nosso Senhor. Porque nós não examinamos. Ficamos doentes. Aí você vive doente, vive com o corpo doente, vive com a cabeça doendo, vive com as costas doendo. O que será isso? Vai no médico, o médico fala que está tudo bem, mas o teu corpo está doente. Doente muitas vezes, amados, de desamor. Nós vivemos nos estranhando dentro de comunidades. Eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Que nós possamos reparar os nossos erros, não os erros dos outros. Porque é muito fácil nós apontarmos o outro. Para que nós possamos ser atraídos cada vez mais na Eucaristia, nós precisamos reparar a nós e não o outro. Aquilo que eu julgo no outro, aquilo que eu acho no outro, geralmente, amados, nós acabamos no outro, colocando aquilo que está em nós. Eu projeto para o outro aquilo que está em mim. Eu tenho raiva do outro, mas é aquilo que eu estou sentindo. Ai, aquela pessoa é assim, mas é você que precisa se examinar. Muitas vezes o erro não é no outro, é em nós. Por isso que em constantes momentos, para sermos atraídos para esta pastoral tão abençoada, veja o que eu estou dizendo, abençoada. Uma pastoral que exerce o ministério da cura. Você tem aí nas tuas mãos, através do ministério, de ser um ministro extraordinário da Eucaristia, de levar extraordinariamente a cura, a libertação para aquele que está necessitando. Porque o corpo do Senhor tem que passar através de você, que já o recebeu, e fazer o outro se atrair para a cura, para adorar ao Senhor. Outra coisa, amados, pastoral da saúde, precisa ser adorador, adoradora. Precisa adorar o Senhor no altar.
precisa adorar, precisa deixar Deus entrar em você. Espiritualmente, nós muitas vezes cristãos católicos estamos espiritualmente. A nossa espiritualidade é fraca muitas vezes. Eu entendo que você tem diversas coisas, diversos problemas, muitas vezes o desemprego, muitas vezes a situação financeira, abala-se doenças na tua casa, filhos rebeldes, noras, sogras, todas as situações que você possa viver, mas nós não podemos deixar de entender que nós fomos chamados a um serviço, instrumentos do reino de Deus. E se você é chamado, faça a opção para viver o melhor desse chamado. Faça o melhor para você viver daquilo que Deus escolheu você. Para levar a Eucaristia para aqueles que necessitam. Seja você aquele que dá e cura. Faz o outro se atrair. Para que o outro se torne adorador. Muitas vezes você vai visitar e fala alguma coisa e já dá a Eucaristia. Nós precisamos preencher. Preencher com amor. Agora, nesse tempo de pandemia, nós não podemos estar muito próximos em abraçar, em estar juntos. Mas quando tudo isso passar, amados, você precisa ser aquele que leva Jesus. Que diz assim: ei, eu vim trazer aquele que te cura. Eu vim trazer aquele que te salva. Entende? Você é o único, a única que pode estar fazendo esse lindo trabalho. Porque veja, quantas e quantas situações vão tirar você desse ministério, vão tirar você daquilo que era para ser, vão afastar você. Mas se você estiver em constante oração, eu não estou dizendo só em oração devocional, no seu terço, né? Nas suas orações devocionais, não. Na sua oração pessoal, você e o Senhor. Porque veja bem, quando nós estamos na mesa do altar, naquele momento da comunhão, nesse rito belíssimo que a nossa igreja faz, você não pode estar longe. A sua mente tem que estar próxima daquele, porque ali se faz presente. Deus, eu vou te receber. E você também na sua examinação, mas também na tua consciência cristã. Senhor, eu quero. Eu quero a partir de hoje ser um sacrário. Eu quero a partir de hoje viver aí esta Eucaristia que faça de mim um ministro do teu amor, um ministro do teu corpo, um ministro do teu sangue, aquele que ministra a partir do momento que eu entro naquela casa. O Senhor nos diz que nós temos que ser luz das nações e sal da terra. Você precisa ser luz onde você chega. Você precisa ser luz, você precisa ser sal. E o que é o sal da terra? É aquilo que dá sabor, é aquilo que faz reviver. E o que é ser a luz? É onde você chega, você apresenta aqueles que estão nas trevas. É aquilo que você apresenta onde está sujo, aonde precisa ser reparado, aonde precisa de amor, aonde precisa de carinho. Não saia do lugar de onde vocês vão sem antes confortar e deixar Deus confortá-los. Que não façamos nada nesse tempo com algo que é simplesmente ali, como se eu estivesse fazendo algo sem nenhuma ação, entende?
Muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa mecanicamente. E aí nós não podemos fazer nada mecanicamente. O nosso Senhor nos mostra também, amados, se nós tivermos fé do tamanho de uma mostarda, para quem já viu o grão de mostarda, ali cresce a nossa fé como cresce essa grande árvore. O grão de mostarda é aquilo que nós precisamos ter diante daquele que nós acreditamos no altar. Ter fé é você não deixar com que nada pode tirar você do foco. Entende? Você precisa, como em Marcos 11, se você disser a esta montanha que se lance ao mar, ela se lançará. Aquilo que você não duvidar no coração, saiba que já aconteceu. Esse é o nosso Senhor. Então, tudo que você estiver fazendo, saiba para o outro, o Senhor estará cuidando dos seus, estará cuidando de você. Não deixe o seu corpo adoecer. Examine-se a cada dia e cada vez que você estiver diante do altar, Senhor, hoje eu quero ser um novo ministro. Renove o seu ministério. Não espere o tempo que vai renovar as tuas vestes, porque o Senhor te dará novas vestes durante o caminho. O Senhor te dará novos pensamentos durante o caminho. O Senhor te dará novos agir no meio do caminho. Quando você chegar nessa casa, você vai estar repleta do Espírito Santo de Deus. E quando você adentrar uma casa, um hospital, ali falará por você o Espírito Santo de Deus. Por isso, amados, que nós nesse tempo de pandemia precisamos cada vez mais viver a Eucaristia como se fosse o último dia das nossas vidas. O tempo está passando muito depressa. Estamos vivendo tempos maus. Estamos vivendo tempo em que tantas coisas estão acontecendo. Não só pela pandemia, com tantas mortes, mas nós estamos vendo muitas coisas acontecendo diante dos nossos olhos, diante dos noticiários. Veja, o nosso Senhor está voltando. E que não nos pegue dormindo, como o Senhor diz. Que não nos pegue desprevenido, mas adoradores. Que Ele nos encontre adoradores, ministros, esperando o seu Senhor chegar, esperando entregar na mão dEle um talento que Ele te deu e que você buscou outros talentos para servir o teu irmão, aquele que está necessitando aí do lugar onde você foi levar o corpo de Deus. Seja você aquele que espera o seu Senhor, com o coração limpo. Limpe os teus entulhos que você colocou aí no teu coração. Limpe esses entulhos, jogue fora tudo isso. Porque o nosso Senhor tem muito mais para nós. Ei, hoje você vai fazer a experiência do altar aqui comigo, para que nós sejamos totalmente inseridos no altar de Deus, para que sejamos novos. A cada Santa Missa, nós nos renovarmos para um novo momento. Quando estivermos com os nossos doentes, que nós sejamos para eles a esperança de um novo dia, a esperança de ser curado, a esperança de acreditar que Deus tudo pode mudar. Amém? Veja, eu vou colocar aqui uma música. Eu acho que muitos conhecem. Quem não conhece, você vai entendendo o que Ele vai nos falando nesta música. Não é mais Deus, amado. Não é mais o pão. Não é mais o vinho. É o corpo dele. A cada dia em sacrifício se dá. Ele vem em sacrifício. Ele vem nos dando o corpo dele.
nos ofertar a esperança de uma vida, esta vida santa que nós precisamos. a todo aquele que o teu Corpo e sangue comungar. A cada dia vens em sacrifício se dá. Ele se dá em sacrifício. sangue vem Vem nos ofertar o Senhor. Ele nos dá, Ele nos oferta para nós, amados. Para que nós tenhamos aí uma vida santa, uma vida plena. todo aquele que o teu Para quando chegar o nosso momento, nós estejamos plenificados no Senhor. Que nós não sejamos doentes da alma. Que nós não sejamos adoentados. Porque nós não cuidamos de nos examinar. Mas que nós sejamos atraídos. Atraídos a adorar o nosso Rei, o nosso Senhor. Que nos liberta e saiba, cura o nosso coração da dor. O nosso Senhor nos cura, porque ali naquele momento já não é mais pão. Na hora que você olha, amados, olhe com o olhar da fé, porque quando você o receber, você sentirá que já não é mais. É Ele presente. Seja atraído, seja atraída pela Eucaristia. Seja atraído a ser o ministro do corpo dele. A cada dia o Senhor se apresenta para você. Seja um adorador na tua comunidade, seja uma adoradora. Busque orar junto com aqueles que são da tua pastoral. Nós temos aí, amados, muitas vezes, nós temos aí pessoas que se juntam em oração. Nós temos o nosso momento da pastoral e aí nós precisamos realmente nos unir no momento de oração. Dentro da nossa pastoral, pedir oração, mas unir cada dia num horário, adorar. Você que tem aí sua comunidade, da sua comunidade, adore. Combine para adorar o Senhor. Seja aquele que o atrai para a Eucaristia e que você faz o outro ser atraído através de você. Amém? Amados, eu glorifico a Deus por esse momento. Obrigada a você que esteve aqui comigo. Quantas graças o Senhor, a partir deste vídeo, vai mudar a tua forma de você ver hoje o teu ministério, né? Eu não digo só uma pastoral, mas um ministério, porque você é ministro do corpo dele. Aquele que foi eleito, não se esqueça disso, eleito para levar o corpo e sangue do nosso Senhor. Você é eleita para levar o corpo do Senhor. Ungidos para sermos porta-voz dele, luz, sal, para que você a cada dia leve alguém, mesmo que não esteja acamado, mas por onde você for, você leve em você o verdadeiro Cristo, que ama todo aquele que ainda não teve a oportunidade, não quis ter a oportunidade, na verdade, de encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira direção, que é Jesus Cristo. Eu agradeço por esse momento. Glorifico ao Pai em nome de Jesus. Para quem já conhece, eu tenho uma música do meu CD, que hoje eu não achei, incrível, eu não achei no meu computador, que diz:
Hóstia que amo, hóstia que adoro, tua presença real alegra o meu ser. Hóstia que amo, hóstia que adoro, tua presença real alegra o meu ser, meu viver. E quando eu cantei essa música, eu realmente amo a hóstia. Eu não sei viver sem o corpo do Senhor. E quando eu me sinto que as minhas forças durante todas as minhas lidas podem me abalar, é nele que eu recomponho as minhas forças. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem como Deus? Ninguém como Deus pode nos fazer ministro do corpo dele e nos fazer para que nós possamos levar para o outro o grande amor que é Jesus Cristo. Não seja você, não seja eu, aquele que pode ficar doente sem distinguir o corpo do Senhor. Não vá para o altar, amados, sem antes distinguir aquele que nós vamos receber. Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Agradeço por esse momento. Obrigada, irmã Patrícia Souza, né? Louvamos e agradecemos também pela vida da irmã Patrícia Peixoto, que esteve conosco, né? Uma bênção, seja muito bem-vinda, viu, amada? Obrigada por esse momento, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, em nome de Jesus, e quem sabe, amados, presencialmente, ainda estaremos unidos novamente. Deus abençoe, fiquemos reunidos para a honra e glória do nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?